Olá pessoal, aqui quem fala é Maicon José, mediador de física do PVS, e estamos resolvendo o simulado de outubro de 2021. Como penúltima questão, vamos falar um pouco de eclipse. Então temos aqui, o eclipse solar é o desaparecimento temporário do Sol devido à interposição da Lua entre a Terra e o Sol. Logicamente é correto afirmar que... Então aqui vamos observar o seguinte, eu vou desenhar o nosso Sol grande aqui na borda. Vou desenhar a nossa Terra aqui com a Américazinha. Na verdade está aparecendo a África, mas isso não importa. E vou desenhar a Lua. Nada disso está em escala, tá, gente? Por favor, vamos considerar. E a Lua, ela cumpre aqui uma órbita em torno da Terra. Então ela pode estar em qualquer posição da órbita dela. Mas quando a gente tem um eclipse solar é porque ela está entre a Lua, perdão, ela está entre o Sol e a Terra. Então aqui eu vou ter, por exemplo, os raios do Sol sendo bloqueados pela presença da Lua, gerando o eclipse. E ele pergunta algumas coisas para a gente sobre as fases da Lua que isso pode acontecer. Então vamos entender que tem a face que a gente observa da Lua, porque a Lua vai ter uma outra face que a gente não observa, e isso é natural, da mesma forma que a Terra tem dia e noite, ou seja, uma face que está ao Sol e uma face que não está ao Sol, a Lua é a mesma coisa. Então vamos considerar a Lua em 4 momentos da sua órbita. Vamos considerar a Lua aqui e a Lua aqui. E considerar que o movimento dela seja nesse sentido horário. Não faz diferença se a gente considerar o outro sentido, o raciocínio continua o mesmo. Mas aqui observem só, pessoal, vou até fazer com outra cor para isso ficar um pouco mais evidente para vocês. Se eu tiver nessa posição aqui, que é um quarto da órbita, por isso que a gente fala quarto crescente, quarto minguante e assim sucessivamente, o que vai acontecer? Esse lado da Lua vai estar iluminado, ó, que está virado para o Sol, e esse lado não vai estar. Conforme ela for caminhando para cá, a gente vai chegar aqui nesse ponto aonde ela vai estar totalmente escura, não vai ter nada. Por quê? Porque ela está na sombra da Terra. Vou desenhar aqui a sombra da Terra. Ela está aqui na sombra da Terra, então não chega luz nela, a gente vê ela escura. Aqui ela vai estar novamente com apenas um lado dela pintado, só que ela vai estar caminhando para cá. Então, qual que é o ponto que a gente tem aqui? E desse lado aqui a gente não está vendo, evidentemente, que nada também, porque ela está apagada. Então, a ideia é, quando você tem esse problema do eclipse, eu vou estar numa situação em que eu não vejo nada da Lua. Por quê? Porque ela está virada para o Sol, então eu estou vendo só a sombra dela, não consigo vê-la de fato. E isso a gente dá o nome de Lua Nova. Então aqui eu vou ter essas situações. Aqui no caso eu coloquei assim, até mais... Esse seria o eclipse lunar, que é equivalente à lua nova, só que do outro sentido. Aí a gente tem posições aqui intermediárias, onde eu consigo ver a lua como um todo, porque ela não está pegando a sombra da Terra e ela já está mais inclinada na órbita dela, que eu vou chamar de lua cheia. Então aqui eu tenho a lua nova, o quarto minguante, o quarto crescente, o quarto minguante e a lua cheia. No caso, sempre que ocorrer o eclipse, a gente vai estar olhando uma face da Lua que está apagada, já que ela vai estar virada para o Sol, vai estar voltada para o Sol, então o outro lado dela é que vai estar recebendo luz, e não o dela que está voltado para a Terra. Por isso, a gente chega à conclusão de que é sempre na Lua nova, que é o contrário da Lua cheia, né? Então, a gente tem aqui a letra A como sendo a nossa alternativa. Por quê? Se fosse ocorrer na lua cheia, a lua teria que estar iluminada. A gente ia conseguir ver ela e não faz sentido, porque se ela só fica cheia quando ela está oposta ao Sol, para ela receber essa luz de frente. Então, se ela não está recebendo essa luz, ela está, evidentemente, que fora da lua cheia. Em quarto crescente não vai acontecer, porque a gente viu aqui que o quarto crescente é numa outra posição, na posição do quarto de ângulo em relação ao Sol. Da mesma forma, não vai acontecer no quarto minguante. E aqui a alternativa E fala que esse fenômeno independe da fase da Lua. Pelo contrário, se a Lua não estiver nessa fase, ela não pode entrar em eclipse solar.
Ela pode fazer outras coisas do arco da velha que a gente não cabe discutir aqui. Mas ela só vai entrar na frente do Sol quando ela estiver em lua nova. Essa foi a nossa penúltima questão. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato ou deixem aí nos comentários.